Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de epidemiologia. E nessa aula a gente vai ver histórico da saúde do Brasil. O que é isso? A gente vai ver como se desenvolveram as políticas de saúde pública no Brasil até o desenvolvimento do SUS, né, que é a política que a gente tem hoje em dia, e eu vou passando para vocês o que costuma cair nas provas para vocês não errarem uma questão desse assunto nas provas de vocês. Bom, a gente vai ver então o histórico da saúde no período colonial, no Brasil imperial, no Brasil República, na época do regime militar, até a Constituição de 1988, que culminou com o SUS. Vamos começar então. Bom, a gente sabe que o Brasil é um país muito grande, né, de dimensões continentais, um país com muitas desigualdades. A gente tem regiões com alto poder aquisitivo e regiões com baixo poder, e que as transformações no Brasil na área de saúde foram muito ligadas às transformações na política e na economia. E a saúde sempre foi vista sob a ótica do capitalismo. Então, esse é o modelo que a gente tem até hoje de saúde no Brasil. Bom, período colonial aí, de 1500, desde que o Brasil foi descoberto, né, até 1882. O que acontecia na saúde do Brasil? Basicamente nada. A gente não tinha um modelo de atenção à saúde. E as pessoas que ficavam doentes, o que elas faziam? Bom, elas procuravam curandeiros, elas procuravam boticários, poucos médicos tinham na cidade. Existiam alguns médicos que vieram de Portugal, né, antes da família real vir para o Brasil, mas esses médicos aí eram destinados à elite. Então, a maioria ia nos curandeiros e nos boticários que manipulavam alguma coisa para que a pessoa melhorasse. A gente não tinha nenhum modelo de atenção à saúde. É que a família real chega no Brasil em 1808, né, em Salvador, fazendo a abertura dos portos. O que é isso? Então, agora, os outros países podem comercializar com o Brasil. Depois, a família se dirigiu ao Rio de Janeiro, onde foi estabelecido a sede da corte portuguesa. Então, ficaram alojados no Rio de Janeiro. E já nessa época, né, junto com a família real, já vieram alguns médicos de Portugal que também ficavam aí mais para a elite, mais para atender a família real no Brasil, porque a população mesmo ficava com os boticários e os curandeiros. Mas, como os portos foram abertos, aí precisava aí de uma estrutura sanitária mínima para controle de doenças, né, de chegada e de partida de pessoas e, portanto, de doenças que entravam e que saíam do Brasil. Bom, nessa época também, Dom João VI fez duas faculdades de medicina no Brasil, né, a da Bahia e do Rio de Janeiro, em 1808. Então, já isso coincide muito com a vinda da família real portuguesa para cá. Tá? E o Brasil imperial, né, que ele vai de 1822 até 1889, até a proclamação da República. Então, a gente tinha o quê? Um mínimo controle sanitário dos portos. Basicamente, então, a saúde coletiva não acontecia e a saúde particular era restrita a quem tinha dinheiro para pagar esses médicos portugueses e quem não tinha ia nos curandeiros e nos boticários. Tá? Até que foi proclamada a República, né? E no Brasil República a gente tinha, adivinha, né? Com aquela ausência, né, de política pública até agora, a proclamação da República veio com um quadro de saúde caótico. Várias doenças, né, principalmente a varíola, malária, febre amarela e a peste, e isso começou a prejudicar o comércio dentro do Brasil. Afinal de contas, né, os navios que vinham de fora, eles estavam com medo de atracar no Brasil porque iam pegar doenças. Então, precisou que a política pública abrisse aí os olhos para fazer alguma coisa, senão o comércio no Brasil ia ser muito prejudicado. Bom, e aí foi nomeado essa figura aqui, o Oswaldo Cruz, né, em 1900, como diretor do Departamento Federal de Saúde Pública, para resolver todas aquelas doenças
que estavam impedindo aí, prejudicando o comércio de mercadorias entre o Brasil e o restante do mundo. Bom, o Oswaldo Cruz, ele implementou um modelo, né, de saúde que era chamado modelo sanitarista campanhista. O que era isso? Bom, com pouca informação para a população, ele, né, porque o objetivo dele foi erradicar a febre amarela, o grande objetivo do Oswaldo Cruz, ele explicava pouco para a população, invadia a casa de todo mundo, procurando mosquito, tirando o lençol, jogando as coisas fora, e a população começou a ficar muito revoltada com isso. Então, era um modelo bem agressivo, de combate aí às doenças, sem muita explicação para a população. Bom, até que o Oswaldo Cruz fez essa lei federal, né, 1261, em 1904, obrigando a população a se vacinar contra a varíola. Então, a vacinação era obrigatória para todo o território nacional. Esse é o modelo sanitarista campanhista. Se explica pouco e se obriga a população. E aí, isso culminou na revolta da vacina. As pessoas ficaram, obviamente, com medo, de tomar a vacina e desenvolver a doença, não foi explicado nada a elas e elas se revoltaram e não queriam tomar a vacina. Tá? Bom, mas, apesar de tudo, o modelo foi um sucesso e o Oswaldo Cruz erradicou a febre amarela no Rio de Janeiro com esse modelo campanhista. E também foi um modelo seguido aí por vários anos, né, no controle de várias doenças. Então, isso fortaleceu o modelo dele, né, e ele conseguiu, né, o apoio para melhorar, combateu a febre amarela no Rio de Janeiro, né, controle da peste, da varíola, mas ele não conseguiu apoio do governo para controle da tuberculose. Por quê? Porque não era uma doença que afetava diretamente o comércio de mercadorias. Mas ele implementou outras coisas muito bacanas no Brasil. Então, ele começou a fazer um registro demográfico, isso possibilitou um conhecimento maior, né, da composição da população e dos fatos de importância de saúde e sociais também para a população. Ele começou um laboratório, como auxiliar do diagnóstico etiológico, então entrou aqui o exame laboratorial, né, principalmente para a febre amarela, e começou a usar a fabricação de vacinação, né, para ser utilizada na população aí de uma maneira mais global. Então, Oswaldo Cruz foi uma pessoa muito importante, isso costuma cair nas provas de vocês, principalmente esse modelo campanhista, a revolta da vacina e a importância do Oswaldo Cruz relacionado à erradicação da febre amarela no Rio de Janeiro nessa época. Tá? Bom, nessa época, a gente não tinha uma assistência médica individual. A assistência médica ocorria só em situações de epidemia. Era uma assistência coletiva, né, em situações de epidemia, ia lá e tentava se resolver o maior número de casos possíveis. Bom, e quem precisava ser hospitalizado, de uma internação? A assistência hospitalar estava restrita a sociedades de socorro mútuo e a algumas entidades beneficentes. Então, existiam algumas entidades assim, e aí as pessoas que precisavam ser hospitalizadas, elas precisavam recorrer a essas entidades. Vamos dar uma olhada numa questão para vocês verem como que costuma cair isso nas provas. Então, uma questão de 2003. O sanitarismo campanhista no Brasil, do início do século XX, teve no médico Oswaldo Cruz o seu mais ilustre representante. Esse médico, ao assumir o comando da Diretoria-Geral de Saúde Pública, prometeu erradicar as 3 principais doenças infecciosas que acometiam a população na cidade do Rio de Janeiro. Com relação ao tema, assinale a alternativa correta. Bom, quais eram as 3 doenças? Febre amarela, a peste bubônica e a varíola. Vamos lá, vamos ver a correta. Quanto à febre amarela, Oswaldo Cruz trabalhou politicamente para a aprovação da lei de vacinação obrigatória. Não, a aprovação da lei de vacinação obrigatória foi contra a varíola, que gerou a revolta da vacina. Mas encontrou resistência, inclusive, da população temerosa dos efeitos da vacina. Não, isso não foi em relação à febre amarela, foi em relação à varíola.
B. Adeptos ao positivismo de Augusto Comte, os sanitaristas da época articularam-se em torno do pensamento de Oswaldo Cruz, defendendo um papel forte do Estado para garantir a vacinação obrigatória e outras medidas preventivas. Não, as pessoas eram contra essa ação do Oswaldo Cruz, principalmente aí os positivistas, adeptos do Comte. Então, não existia aí essa articulação junto com o Oswaldo Cruz por parte dos positivistas. C. Oswaldo Cruz, ao se colocar a serviço das estratégias de saneamento propostas por Rodrigues Alves, contrariou os interesses econômicos de uma elite agroexportadora, interessada no escoamento dos seus produtos pelos portos do Rio de Janeiro. Não, muito pelo contrário, a elite agroexportadora estava a favor aí, de Oswaldo Cruz, com a medida campanhista dele. Por quê? Porque as doenças estavam atrapalhando mesmo o escoamento de mercadoria. E lembrar que o Rodrigues Alves era o presidente na época, foi ele que nomeou o Oswaldo Cruz como diretor lá da Saúde Pública. Então, essa está errada. D. Oswaldo Cruz obteve o apoio do governo para as ações de controle da febre amarela, peste bubônica e varíola? Sim. Porém, não conseguiu sensibilizar a classe política quanto à necessidade de maior intervenção estatal da tuberculose. Então, essa é a alternativa correta. Tranquilo, né? Mas precisa ver, porque senão, na hora da prova, você desiste de uma questão como essa, porque tem muita coisa para ler. Você fala, não sei nada de história da medicina do Brasil, e acaba errando uma questão que é bem fácil. Bom, depois de Oswaldo Cruz, a grande figura aí que apareceu, né, entre 1920 a 1930, foi o sucessor dele, o Carlos Chagas. O Carlos Chagas, ele tinha um jeito melhor de lidar com a população. Ele explicava mais, ele fazia campanhas, propaganda, educação sanitária. Então, ele não tinha uma medida tão impositiva, quase militar, como tinha o Oswaldo Cruz, tá? Então, com ele, as atividades de saneamento se expandiram, né, além do eixo Rio de Janeiro e São Paulo, e ele também conseguiu implementar ações contra a tuberculose, a hanseníase e as doenças sexualmente transmissíveis, principalmente a sífilis na época. Tá? Bom, nessa época a gente tinha o quê? Né? A industrialização. Então, a agroexportação trouxe bastante dinheiro para o Brasil e esse dinheiro possibilitou o processo de industrialização dentro do Brasil, com a consequente urbanização, porque as fábricas eram montadas e as pessoas saíam do campo para vir morar nas cidades. E a gente começou também a ter mão de obra imigrante nas indústrias. Então, as pessoas começaram a vir de outros países também para trabalhar, principalmente nas indústrias. E os imigrantes eram mais espertos e eles viam que faltavam condições de trabalho, que as pessoas estavam doentes no trabalho, que elas não tinham nenhum tipo de assistência médica, que elas estavam em condições subhumanas no trabalho. E isso foi os imigrantes que trouxeram aí essa concepção para dentro aí das indústrias no Brasil na época. E tudo isso, né, com essa pressão, foi organizado as caixas de aposentadoria e pensões. Então, as CAPs, né, as caixas de aposentadorias e pensões, elas eram organizadas entre as indústrias e os profissionais que trabalhavam nelas. Então, cada uma era da sua indústria específica. Então, em 23 veio a CAP dos ferroviários, depois em 26 a dos portuários e dos marítimos. Mas o importante é você lembrar que as CAPs, né, que foram feitas através da Lei Eloy Chaves, em 1923, é um marco inicial da Previdência Social no Brasil, porque foi a primeira vez que se articulou, né, para se ter um dinheiro para cuidar da saúde do trabalhador. E olha como a saúde no Brasil está sempre vinculada à saúde do trabalhador, né? Então, a gente já vê isso com o começo das CAPs. Bom, depois veio a Era Vargas, né, que vai de 1930 até 1945. O que acontecia nessa época? Né? Uma depressão econômica a nível mundial, com a crise na exportação do café. O que você precisa saber dessa época? Foi Getúlio Vargas que estatizou a Previdência Social. Então, a gente tinha os CAPs, que eram controlados pelos trabalhadores e pelos industriais, então não tinha controle no Estado, e ele substituiu esses CAPs pelos institutos de aposentadoria e pensão,
os IAPs. E esses sim eram controlados pelo Estado. Então já tirou o controle aí da previdência, da saúde do trabalhador, das mãos do trabalhador e começou a passar para o Estado. Mas esse benefício, obviamente, era somente para os registrados em carteira. E mesmo assim demorou muito para algumas entidades conseguirem o benefício, como, por exemplo, os trabalhadores rurais, tá? Demoraram muito mais tempo para conseguir esse benefício. Então, lembra do Getúlio Vargas e das IAPs. Vamos ver mais uma questão? Questão de 2015. A Revolução de 1930 colocou Getúlio Vargas no poder, o qual criou o Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Marítimos, teve o IAPS, né, dos Marítimos, em 1933. Nos anos seguintes, foram criados diversos outros institutos. Então, cada IAPS tinha, né, o dos marítimos, o dos ferroviários, todos prestavam assistência à saúde dos seus filiados. Que aspecto econômico está ligado a essa medida? Então, quer saber o que acontecia na economia, tá, para que o Getúlio Vargas fizesse os IAPs. Tá? O que acontecia? Necessidade de incentivar o crescimento das cidades, o fortalecimento das exportações de produtos brasileiros? Não, né? Estava tendo uma queda. C, a política getulista de incentivar a vinda de mão de obra imigrante? Não. D, a política agrícola voltada para o consumo interno? Não. A gente já estava aqui, né, na força do setor industrial emergente no Brasil. Tá? Então, tinha a ver com a formação da indústria e aí, por isso, é que ele transformou aí os CAPs nos IAPs, abrangendo aí o maior número de pessoas e essas pessoas tinham que ter carteira registrada. Ok? Bom, posteriormente a isso, a gente teve, em 1949, né, o precursor do SAMU, né, Serviço de Atendimento Médico Domiciliar de Urgência. Esse daqui foi o primeiro serviço que a gente teve na história do Brasil que fosse universal. Então, todo mundo tinha acesso, a esse serviço médico de urgência, que foi feito em 49. E a população começou a ter uma maior pressão por assistência médica, pelo crescimento lá da população urbana, por conta das indústrias, e o complexo médico hospitalar também começou a crescer, tá? Nessa época, somente o complexo médico hospitalar privado. Em 1960, né, foi instituído as LOPs, né, Lei Orgânica de Previdência Social, uniformizando os benefícios dos IAPs, porque tinha os IAPs dos ferroviários, dos marítimos. Então, a LOPs ela foi uma uniformização assim, dos benefícios para que todos tivessem direito à assistência em saúde nessa época. Todos que tivessem registro em carteira. Tá? Bom, aí a gente tem a época do regime militar, em 1964, e o regime militar, ele queria o quê? Ele queria controle maior da população, queria agradar a população e também agradar alguns setores específicos. Então, o que ele fez? Ele garantiu a previdência para todos os trabalhadores e dependentes. Então, bastava ter carteira assinada, que você era obrigado a contribuir para a Previdência. Então, já como acontece hoje com quem tem registro em carteira, já era, né, uma porcentagem já era retirada do seu salário, e aí tinha uma garantia aí de saúde para o trabalhador e para os seus dependentes. Tá? Isso foi a criação do INPS. Né? Quem tem mais aí de 40 anos lembra da criação do INPS. E o que aconteceu com o Instituto Nacional de Previdência Social? No comecinho, todo mundo era obrigado a contribuir, juntou um montante enorme de dinheiro. Para administrar esse dinheiro, foi até criado o INAMPS, que era o órgão administrativo para controlar a administração e finanças desse grande volume de dinheiro arrecadado pelo INPS. E o que aconteceu com esse grande volume de dinheiro? O regime militar lá, o governo usou para constituir obras, para ajudar hospitais particulares. Então, não foi feito um esquema de saúde pública com hospitais públicos. Esse dinheiro foi investido na saúde privada
e na construção de obras e monumentos públicos. Em 1970, né, veio o Pró-Rural, né, com o Fundo Rural. Aqui é que os trabalhadores rurais começaram a ter direito à previdência, né, e à saúde, assim, nos mesmos moldes que quem tinha registro em carteira. E em 1974, houve uma cisão do Ministério da Saúde e foi criado o Ministério da Previdência e Assistência Social. Então, antes era tudo junto e agora a saúde é num lugar e previdência e assistência social em outro. Bom, em 1974, os militares criaram o FAS, que é o Fundo de Apoio Social. Então, todo o dinheiro que era arrecadado, ele foi feito para construir hospitais privados. Então, teve um aumento muito grande dos leitos de hospital privado, através de empréstimos feitos com o governo. Então, teve um boom aí na rede privada que era baseada aí na medicina curativa, né? As pessoas eram internadas para fazer procedimentos curativos e zero investimento na medicina preventiva até agora. Isso aqui é o precursor dos convênios médicos, né? A medicina aí visando o lucro privado, tá? Tanto que em 1989 a gente tem 22% da população aderindo aí aos convênios médicos, né? Tem até aqui essa charge, né, que diz, vou tentar ser atendido em algum hospital público, fique tranquila, né, que estou levando barraca de campo e mantimento, né, para até 4 dias. Isso a gente tem mais ou menos até hoje, mas na época era muito pior, porque a maioria dos hospitais eram privados. Até que veio a crise da ditadura, né? Em 1975, a crise da ditadura acompanhada pela crise aí do modelo econômico. Então, arrecadou-se muita coisa e chega uma hora que você vai ter que dar de volta, né? E com a crise, aumentou o desemprego, diminui o salário, aumentou moradores de rua, aumentou pessoas precisando aí do benefício da Previdência Social que elas pagaram anteriormente. Então, a mortalidade infantil aumentou, a marginalidade, o desemprego, e aí teve uma crise aí desse modelo econômico e também do modelo de saúde dessa época, com problemas de saúde coletiva, população morando na rua. A medicina curativa começou a ficar muito custosa, porque não tinha nada de medicina preventiva, então todo mundo só ia se tratar. O desvio de verbas feitos pelo regime militar, né, e a diminuição da arrecadação por conta do desemprego e também um desfalque naquilo que foi arrecadado para a medicina curativa, já que não era feito nenhum tipo de medicina preventiva. Tá? Nisso que apareceu a reforma sanitária. A reforma sanitária é o que mais cai nas provas de vocês relacionadas a essa aula. Tá? Reforma sanitária, ela veio dos europeus, principalmente dos italianos, então, que vieram aí com essa concepção de que saúde é uma questão biológica, né, do organismo da gente, mas também social e política, e, portanto, deve ser discutida em espaços públicos. Tá? Então, aqui veio uma ênfase em campanhas, ações de vigilância epidemiológica e controle de grupos de risco, ou seja, a saúde ela também tem que ser preventiva. Então, a gente tem aqui o Giovanni Berlinguer, que era um italiano que veio com essas ideias, né, da reforma sanitária para o Brasil, e o principal ator aí que a gente tem do sanitarismo desenvolvimentista do Brasil, e tem questão que só pergunta isso, né? Quem foi o maior responsável pelo sanitarismo desenvolvimentista no Brasil? Foi esse, né, que é o Mário Magalhães da Silveira. Então, tem o Giovanni Berlinguer e o Mário Magalhães da Silveira, que era o brasileiro. Então, isso daqui, o que era o sanitarismo desenvolvimentista? Era uma reação ao campanhismo, à centralização e à fragilidade. Então, é tudo muito centralizado no governo. Isso não estava funcionando para a saúde pública. Tá? Estabeleceu uma relação entre a pobreza e a doença. Então, para ele, se a população vivia em condições miseráveis, tinha maior chance de ficar doente. Então, foi aqui que começou essa concepção, assim, juntando a parte social com a parte de saúde, e
tratando de uma transformação social e política. Então, a ideia seria que a saúde ia melhorar se melhorasse a parte social e política. Então, eles começaram a vincular a saúde com o modelo político vigente. Em que contexto que aconteceu isso? Então, isso daqui foi tirado do Ministério da Saúde no Plano Básico para o Quinquênio em 1975. Tá? Então, vamos ler assim, o que acontecia para vocês terem uma ideia do panorama. Nas grandes cidades, existia uma deterioração crescente da saúde. Assim, a mortalidade infantil em São Paulo é hoje mais elevada que em 1962, em 1975. Tá? O Ministério da Saúde, dominando eficazmente as técnicas preventivas para áreas menos desenvolvidas, não se aparelhou para a era industrial. É inegável o despreparo dos órgãos de saúde para enfrentar a problemática dos grandes centros industrializados. Tá? Então, esse era o panorama da época. Bom, entre 1980 e 1990, né, então, viram que alguma coisa precisava mudar, né? E antigamente, as internações hospitalares elas eram feitas à mão, né? E então existia muita falsificação, muito desvio de verba, né? Então foi feita algumas medidas para controlar esses gastos em saúde. A primeira delas foi o CONASP, o Conselho Consultivo de Administração de Saúde Previdenciárias. Isso foi feito para conter custos e combater as fraudes. A principal medida foi a instauração das AIHs, Autorização de Internação Hospitalar, porque aí não era mais feita, né, individualmente, né, era feita para cada internação, era emitida uma AIH, então as pessoas, os médicos queriam e os hospitais queriam emitir mais AIHs, então isso diminuía o tempo de internação e isso fazia com que tivesse um maior controle dos gastos e que soubesse efetivamente quantas internações foram feitas e quantas não foram, ok? E também as ações integradas em saúde. As ações integradas em saúde que já vai dar mais um passinho para a concepção do SUS, né? É descentralizar um pouco, então tirar do governo, né, as ações de saúde e passar a responsabilidade para estados e municípios. Então aqui já começa um pouquinho aquela visão de que você tem que passar a responsabilidade de saúde mais para perto de onde o problema de saúde está acontecendo. Até que em 1986, né, teve a 8ª Conferência de Saúde, né, e nessa 8ª Conferência de Saúde foi concebido aí o SUDES, né, Sistema Único Descentralizado de Saúde. Você vê que a primeira coisa, né, que foi concebida antes do SUS foi essa descentralização, né, essa passagem de poder maior para os estados e os municípios. Tá? Isso é o alicerce para o SUS, que aconteceu na 8ª Conferência de Saúde em 1986. Até que em 88 foi promulgada a nossa Constituição, que no artigo 196 diz que a saúde é direito de todos. Né? Depois a gente vai ver aqui as características do SUS, mas é todos, não só os que têm registro em carteira, como era antigamente, né? E dever do Estado. Então, direito de todos e dever do Estado. Garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença, então medicina preventiva, e de outros agravos, e o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Então, aqui já aparece que o acesso é igualitário, universal, que depois a gente vai ver nos princípios do SUS, e que visa o quê? Promoção, proteção e recuperação da saúde, não apenas uma medicina curativa, tá? Então, a gente tem aqui uma foto do Ulisses Guimarães segurando a Constituição de 1988, que é a base aí para a construção do Sistema Único de Saúde. Vamos dar uma olhada como é que cai isso na prova? Na Reforma Sanitária Brasileira e na Assembleia Nacional Constituinte de 1988. Então, lembra da Reforma Sanitária, do Mário Magalhães, tá?
A constituição do Sistema Único de Saúde Universal e Integral significou um retrocesso na luta social pela desmercantilização da medicina brasileira e na construção de um estado de bem-estar social da cidadania? Não, de jeito nenhum que foi um retrocesso, né? O fato de você colocar um sistema único de saúde universal e integral, né, para todas as pessoas, né, foi um avanço, com certeza. Então, essa não. B. Importantes instituições médicas, como a Associação Médica Brasileira, o Conselho Federal de Medicina e a Associação Brasileira de Medicina de Grupo, foram líderes na formação do Sistema Único de Saúde? Não, de jeito nenhum, né? C. O Sistema Único de Saúde, nascido em 1988, é financiado por impostos gerais e está impedido por lei de comprar serviços de instituições de saúde privadas com fins lucrativos? Não, a gente tem que o SUS pode sim comprar serviços privados se a rede pública não der conta de atender. Vamos ver a D. O direito à saúde como direito de cidadania e dever do Estado foi aprovado, instituindo juridicamente o dever do Estado na promoção e recuperação da saúde no Brasil por meio do Sistema Único de Saúde e de políticas públicas. Exatamente isso que aconteceu, né? Então, a alternativa correta, a alternativa D de dado, ok? Bom, o que falava aí, né, na Constituição sobre o SUS, né, no artigo 198, as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: descentralização, com direção única em cada esfera de governo, né, que a gente já viu que foi a primeira coisa lá quando veio o SUDES, já tinha isso, né? 2, atendimento integral com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais curativos. E 3, participação da comunidade. Depois vocês vão ter uma aula do SUS explicando aí cada princípio do SUS e como que ele funciona. Então, esse daqui é o artigo da Constituição, tá? Então, o que você precisa lembrar dessa aula? Do Oswaldo Cruz e seu modelo campanhista que culminou na revolta da vacina, né? Na lei Eloy Chaves, né, instituindo as caixas de aposentadoria e pensão, marco da Previdência Social no Brasil, né? Primeira ação que teve relacionado a isso no Brasil. Getúlio Vargas estatizando a Previdência Social, né, transformando os CAPs nas IAPs. A ditadura abrangendo mais, centralizando mais o poder, né, no Estado com o INPS e o INAMPS. Depois, um descontentamento geral com a reforma sanitária de Mário Magalhães da Silveira, não esqueça disso, que começava a propor uma medicina mais preventiva do que curativa e ações de vigilância epidemiológica. Paralelo a isso, a 8ª Conferência Nacional de Saúde, que instaurou o SUDES, Sistema Único Descentralizado de Saúde, e a Constituição de 1988 com o Sistema Único de Saúde, e vocês vão ter uma aula específica sobre o Sistema Único de Saúde. Ok? Então, essas são as principais coisas que você precisa saber sobre o histórico de saúde do Brasil, e a gente se vê numa próxima.